tudo bom? Nós estamos agora no nosso segundo encontro da competência 2 da disciplina de gestão ambiental. É uma satisfação tê-los de novo. A gente na primeira aula pôde conversar um pouco sobre o que seria gestão ambiental, sobre o que seria desenvolvimento sustentável, sobre o que seria desenvolvimento sustentável na vida empresarial, as práticas de boa gestão socioambiental, a preocupação com o tripé da sustentabilidade, não apenas com o desenvolvimento econômico. E hoje a gente vai tentar entender um pouco mais como isso pode ser implementado na tua empresa, seja que tamanho ela tiver, seja que ramo ela pertencer. As empresas, elas inicialmente devem entender que a gestão ambiental faz parte da sua política corporativa. E isso tem que ser incorporado por todos, do alto escalão até o chão de fábrica, até as pessoas mais humildes. Para tanto, é preciso uma sensibilização, conversas, palestras, discussões. Esse tema tem que entrar na pauta do dia da empresa. Em seguida, é importante que nós façamos um diagnóstico preciso de todas as atividades empresariais. Como assim, professor? Imaginemos, cada setor, departamento, máquina, operador deve avaliar o que faz, como faz e com quanto recurso faz. De forma objetiva, uma máquina que trabalha com injeção de plástico, por exemplo. É interessante verificar, por exemplo, quanto de energia elétrica ela consome em um mês, em uma semana, em um dia. Qual é a perspectiva melhor? Ligá-la 3 vezes ao dia? Ligá-la uma única vez ao dia? Verificar se existe algum ajuste naquela máquina para que ela possa se tornar menos consumidora de energia elétrica? É preciso fazer uma modernização naquele equipamento? Em uma outra perspectiva, esta mesma máquina, geralmente, máquinas de injeção de plástico, usam água como refrigeração. A água que está sendo utilizada naquela máquina é a água suficiente? Existem excessos? Se existem excessos, como eu posso regular para que eles não existam? Ainda nessa máquina de injeção de plástico, essa água, uma vez refrigerada a máquina, pode ser reaproveitada? Como ela deve ser reaproveitada? Vamos continuar ainda com o nosso exemplo pontual da nossa máquina de injeção de plástico. Regra geral, toda máquina desta produz aparas. Essas aparas são restos, são sobras. Estas sobras podem ser minimizadas. A regulagem das formas, que também são conhecidas por matrizes, ela pode ser feita. Se existe algum custo para fazer a regulação dessa matriz, em quanto tempo esse custo vai se dissociar na não perda de material através das sobras? E quando todas essas medidas forem tomadas, ainda havendo sobras, o que eu faço com elas? Sabemos nós que aparas de plástico, como qualquer plástico, polipropileno, polietileno, PET, eles demoram centenas de anos para se decompor. Se eu pego aquela apara e transformo em resíduo sólido, em lixo, eu estou exportando da minha produção um problema para toda a sociedade, que vai esperar por centenas de anos para que aquilo se decomponha. Em contrapartida, eu posso pegar aquelas aparas e, através de tecnologias relativamente baratas, promover a sua moagem e, em seguida, o seu reaproveitamento. Assim, eu estou tomando uma medida que vai ser economicamente correta, porque eu vou comprar menos matéria-prima e, consequentemente, onerar menos os custos de produção. Uma medida correta do ponto de vista ambiental, porque eu estou utilizando menos água, menos energia elétrica e menos matéria-prima. Lembrando que plástico é derivado de petróleo, combustível fóssil, não renovável. E ainda estou tomando uma medida socialmente correta, porque não estou exportando um problema que era da minha empresa para que todo o contexto social tenha que responder por esse problema que eu mesmo criei enquanto empreendedor. Então esse processo de diagnóstico ele é fundamental e ele é holístico. Ele tem que olhar para a empresa
como um todo, ele tem que olhar para a empresa através de todos os seus processos. Quando nós tivermos bem mapeado tudo o que pode ser feito para que a minha empresa se torne mais sustentável, eu vou escrever a minha política ambiental. E essa política, ela não deve ser escrita apenas a duas mãos. Ela deve ser escrita a centenas ou milhares de mãos, de acordo com a quantidade de pessoas que trabalham na sua empresa. Ela deve ser proposta através de uma equipe técnica, por um esboço, e deve haver consultas a todos os funcionários, parceiros, empregados, para que eles possam também sugerir. Às vezes, sugestões maravilhosas vêm das pessoas mais simples e, consequentemente, você, por não escutá-las, pode simplesmente perder todo aquele capital intelectual que está ali, na simplicidade. Em seguida, uma vez posta a política ambiental de uma forma coletiva, holística, ouvida, devemos fazer a implementação das ações. Ações com prazos definidos, ações com responsabilidades definidas e ações que sejam de conhecimento de todos, pois a política não pode ser um documento para ser guardado na gaveta. Ele deve ser algo que perpassa todas as atividades da empresa. Mais avante, posteriormente à implementação da política, posteriormente à implementação das ações, nós devemos fazer uma observação criteriosa, uma auditoria criteriosa. Será que aquelas medidas que eu pensei inicialmente na política deram o resultado que eu estava esperando? Será que aquelas ações as quais foram propostas entraram em funcionamento da forma que a gente desejava? E se não entraram? E se não surtiram efeito? Por que não surtiram efeito? O que é que eu posso fazer a partir disto? Em seguida, nós devemos propor melhorias àquilo que foi proposto como política ambiental da nossa empresa. Essas melhorias, elas vão perfazer uma nova política, porque como tudo na vida, a política deve ser dinâmica e não deve durar mais do que 2 anos. Indica-se inclusive que ela tenha periodicidade anual de apenas 1 ano. Se a gente conseguir fazer isso com refinamento, com cuidado, nossa empresa é uma forte candidata a buscar selos de certificação internacional, como por exemplo o ISO 14001. E chegando a esse patamar, nós vamos ter afora a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte, ou pelo menos diminuindo o nosso impacto no planeta, vamos ter uma vantagem competitiva muitíssimo grande. Grandes contratos hoje atrelam o fechamento desses grandes contratos com a existência de certificações ambientais, principalmente quando se fala de mercado internacional, de mercado externo. Portanto, ser ambientalmente correto, ter um bom programa de gestão ambiental, ter suas certificações, ele faz bem à empresa em todos os sentidos, socialmente, ambientalmente e economicamente, contribuindo minimamente para o desenvolvimento sustentável planetário e global. Nós hoje estamos num empreendimento chamado Spa das Samambaias, o qual a beleza que tem ao nosso fundo nos encanta e esperamos que esse caminho, o qual nós vemos aí à retaguarda, um caminho belo, um caminho farto de natureza, um caminho que demonstra de alguma forma o que está na essência do ser humano, porque eu pergunto a vocês, quando a gente pensa em estar no paraíso ou estar num lugar bom, onde é que nós pensamos em estar? Geralmente em um local cercado por natureza. Que a gente possa pensar que mesmo dentro das grandes empresas, mesmo de uma forma empreendedora, nós somos parte dessa natureza e devemos ter com ela um pacto e um compromisso. A todos os amigos técnicos de segurança em um futuro breve, um grande abraço e até a próxima.